Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Helena Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o segundo vídeo da nossa série sobre o livro Vencendo a Depressão, Manual de Terapia Cognitivo-Comportamental para Pacientes e Terapeutas, ok? Então ele está aparecendo aqui para você ver a capinha dele, e hoje nós vamos falar especialmente dos capítulos 3 e 6, referentes então aos aspectos de psicoeducação e estratégias iniciais importantes quando a gente pensa no tratamento da depressão em terapia cognitivo-comportamental, ok? Mas antes de eu dar continuidade a esse vídeo, quero reforçar o meu convite para você participar da maratona TCC para depressão, que eu vou realizar nos dias 29, 30 e 31 de outubro, às 20 horas de Brasília, e nesses 3 dias eu vou trazer muito conteúdo a respeito da depressão. Nós vamos falar sobre os aspectos cognitivos, comportamentais, estratégias importantes, plano de tratamento, manejo ao pensamento, ideação e comportamento suicida. Então não perca essa oportunidade para esse evento gratuito que está incrível. Então, se você tem interesse, vai estar o link na descrição desse vídeo para você fazer a sua inscrição. Então, faça a sua inscrição para você poder participar no dia, e também nesse dia eu vou falar a respeito do lançamento do meu novo curso, uma atualização do meu curso de depressão. Agora vai ser um curso 2.0. Mas não se preocupe, porque essa maratona não vai ser sobre a venda do curso, e sim sobre conteúdo de qualidade. Então, se inscreva já e aguardo você lá. Agora sim, bora lá pro vídeo? Bom, então, nesses 2 capítulos do livro, os autores eles vão trazer a importância de 3 aspectos específicos. As estratégias iniciais, que seria a parte do automonitoramento e também a parte da avaliação dos sintomas por meio de escalas, e ainda também a questão da psicoeducação. Então eu vou falar sobre cada um desses 3 em ordem, ok? O que seria uma parte de estratégia inicial baseada, por exemplo, no automonitoramento? Os autores eles sugerem que o automonitoramento ele vai ser muito importante, porque vai ajudar o cliente a identificar como que está os seus eixos de sintomas, e assim poder então favorecer tanto para o terapeuta quanto para o próprio cliente entender como que estão essas nuances aí no cotidiano. Esse automonitoramento, dentro do livro tem um link para você acompanhar e baixar uma planilha ali onde você vai conseguir, ou o cliente vai conseguir fazer esse preenchimento ali. E ele vai trabalhar justamente como que vai estar os níveis de energia, de humor, de ansiedade, de irritabilidade, de sono, de atividade física. Então, isso tudo vai ajudar a identificar semana a semana como que estão esses 6 eixos ali no cotidiano do seu cliente, ok? É uma estratégia importante, é uma estratégia relevante, mas aqui também eu gostaria de destacar para você observar também se o seu cliente naquele momento ele está em condição de fazer isso. Muitas vezes, quando a gente está lidando com um quadro depressivo de uma ansiedade mais leve, muitas vezes o cliente ele vai conseguir se engajar em algumas tarefas. Agora, se você perceber que o seu cliente ele está num quadro mais moderado, grave, onde ele de fato está tendo dificuldade em fazer as coisas mais básicas, você pode adaptar também esse automonitoramento para você fazer durante a sessão, ok? Aí não seria nem o automonitoramento, seria o monitoramento, então, para você identificar ali durante a semana como que ele se sentiu de modo geral, como que foi o humor, como que foi o estado de energia. O ideal seria ele conseguir fazer isso realmente todos os dias, mas é importante a gente adaptar. Essas informações, de qualquer maneira, elas são muito importantes. Então, se a gente não conseguir o ideal, que é o nosso cliente fazer isso ali no dia a dia dele, a gente pode e deve adaptar ali para dentro do consultório, ajudando então o nosso cliente também a perceber como que está a nuance semana a semana, e a gente também, enquanto terapeuta, perceber isso. Junto com isso também tem a ideia das escalas. No livro, eles sugerem 2 escalas deles mesmo, né? Tem um nome lá específico das escalas, vou deixar aqui na descrição para vocês saberem quais são.
E também uma escala que eu gosto muito de utilizar, que é a escala Beck para depressão, a BDI-2, que está validada pelo CFP. Então, nessas escalas, a gente consegue fazer o monitoramento dos sintomas, quais são os sintomas que estão presentes e também qual que é a gravidade, a intensidade desses sintomas. Isso vai nos ajudar, então, a compreender qual sintoma eu devo ter mais atenção, prestar mais atenção, manejá-lo primeiro. E também vai ajudar a gente a entender como que estão esses sintomas ao longo do tempo. Então, o ideal, inclusive, quando a gente aplicar qualquer escala, que a gente consiga fazer essa aplicação da escala por um tempo específico. Então, por exemplo, você aplica 2, 3 sessões em seguidas e depois dá um tempo para você também perceber como que está esse nível ali de sintomas nas 3 primeiras sessões, depois de um tempo, né? Como que esses sintomas eles estão se comportando. No gráfico você vai conseguir ver também, você pode criar um gráfico simples no Excel, onde você vai conseguir ver, monitorar como que está o eixo de cada sintoma. Então, tudo isso vão ser informações importantes para você saber quais tipos de sintomas vão precisar receber a atenção melhor, né, primordial ali, são aqueles que geralmente estão mais intensos e também como que eles vão se comportar aí ao longo do tempo. Então, tudo isso é importante, mas claro, gente, as escalas elas não são para diagnóstico. O diagnóstico continua sendo pelos critérios ali descritos no DSM. As escalas elas vão nos ajudar a observar justamente o comportamento dos sintomas ao longo do tempo, ok? E, além disso, tem a parte da psicoeducação. A psicoeducação ela é muito importante e ela é um dos pilares da TCC. Nesse caso da depressão, a gente tem 3 eixos aqui da psicoeducação. A psicoeducação do diagnóstico, a gente conseguir conversar com o nosso cliente, explicar para o nosso cliente o que é a depressão, como que ela se apresenta, né? Quais são os critérios diagnósticos, como que geralmente ela se manifesta, ajudar o nosso cliente a compreender que aquilo que ele está sentindo corresponde, então, a critérios diagnósticos de um adoecimento, de um quadro. Já tive vídeos aqui, né, falando como que a gente pode entregar o diagnóstico para o cliente, a importância desse cuidado também na entrega do diagnóstico, porque é importante, mas a gente precisa ter um cuidado específico, principalmente quando a gente está falando de depressão, porque ali a pessoa muitas vezes já está se vendo como derrotada. E quando a gente fala que é um quadro depressivo, é como se isso reforçasse ainda mais a ideia. Então é muito importante também a gente conseguir construir esse caminho de uma forma acolhedora, de uma forma gentil, compassiva com o nosso cliente, acolhendo também todos esses pensamentos automáticos, o auto-julgamento que muitas vezes vai vir, porque, claro, quando a gente entrega um diagnóstico de depressão para o nosso cliente, vai ser natural ter uma certa ambivalência, ao mesmo tempo um alívio por entender o que está acontecendo, mas também uma tristeza, porque como a marca da depressão é a negatividade, pode ser, né, muitas vezes que esse cliente vai se julgar por estar dessa forma. Inclusive, eu até converso com ele e falo, olha, em que momento você amanheceu no seu dia e escolheu ter a depressão? Depressão não é uma escolha, ela é uma consequência de várias situações que vão acontecendo. Ok? Então, eu acho muito difícil você ter escolhido ter depressão, assim como qualquer outro adoecimento também. No curso, inclusive, esse curso que eu vou lançar, eu trago justamente essa ideia de como que a gente pode favorecer uma melhor compreensão também em relação à questão do diagnóstico, quando a gente entrega esse diagnóstico para o nosso cliente, ok? Também trabalhamos aí a ideia da psicoeducação, trazendo quais são as estratégias, os recursos, como que a TCC em si pode contribuir nesse sentido, como que o processo terapêutico pode favorecer para que esse sintoma entre em remissão, na realidade, para que o transtorno em si entre em remissão. Então, ali a gente também vai fazer uma psicoeducação dos recursos, das estratégias, ensinar o nosso cliente também sobre estratégias para que ele ganhe essa autonomia, para que ao longo da terapia ele consiga fazer, né, utilizar essas estratégias a seu favor, assim a gente vai provocando a remissão do transtorno e vai fortalecendo o cliente, então, para ele conseguir ser mais resolutivo e diminuindo as vulnerabilidades para novos episódios.
E além disso, a gente também faz a psicoeducação em TCC. Essa psicoeducação ela é universal, independente do transtorno que a gente esteja lidando, é muito importante a gente fazer a psicoeducação em TCC. Explicar para o nosso cliente como que funciona, como que os nossos comportamentos, emoções, respostas fisiológicas seguem também a nossa mente, o comando da nossa mente. Então, nesse sentido, ajudá-lo também a compreender que tudo que ele está sentindo, além de ter a ver com transtorno, também tem a ver com os processamentos cognitivos dele, também é importante, porque esse vai ser um dos eixos principais que a gente vai atuar. Além das mudanças comportamentais, também as mudanças cognitivas. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, um dos primeiros vídeos que eu lancei, falando a respeito, né, da fórmula ABC. Então eu vou deixar aqui na descrição para você acompanhar. Caso você não tenha assistido, assista, porque esse vídeo vai ajudar você a perceber como que você pode apresentar isso para o seu cliente ali no consultório, ok? Então, é muito importante a gente conseguir, nesse primeiro momento, né, nesses passos iniciais ali na clínica, ajudar, né, o nosso cliente a compreender esse processo, o adoecimento, o que que ele significa. A gente também, enquanto terapeuta, colher informações, coletar informações, compartilhar essas informações com os nossos clientes e assim a gente conseguir construir, né, um plano de tratamento e também uma relação terapêutica sólida para o combate, então, a esse transtorno, ok? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído. Sugiro também que você compre esse livro. É um livro com uma linguagem muito tranquila, muito acessível, porque também foi escrito para pacientes, né? No caso, eu chamo de clientes, mas ali no livro, no título, está escrito pacientes. Então, ou seja, né? Vai ser um livro que você também vai poder auxiliar o seu cliente, dar para ele ler o que a gente chama de biblioterapia, para ele ir compreendendo também esses processos. Então, desejo muito sucesso para você, aguardo você lá na maratona dos dias 29, 30 e 31 de outubro. Então, novamente quero reforçar, faça a sua inscrição. No mais, um beijo grande, muito sucesso e até os próximos vídeos. Tchauzinho!